Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos. Mais uma edição do Brain Session. Esse é o segundo episódio. Nós estamos aqui com convidados mais que especiais. Nesse episódio nós iremos falar um pouquinho sobre tendências de futuro e também o mercado de Health Tech. Como que a pandemia alavancou esse ecossistema de health, como que o mundo pós-pandêmico vem aprimorando essas tendências de futuro, novos modelos de negócio, enfim. Nós vamos dar um panorama aqui com dois grandes convidados. Hoje nós estamos aqui na mesa do Brain Session com Alexandre Mosquin e Fernando Seabra. Eu não vou fazer aqui a indelicadeza de apresentá-los, eu vou pedir para eles que se apresentem e contem um pouquinho da história, um pouquinho do contexto aí. Já de antemão, muito obrigado pela presença, será um prazer passar um pouquinho aqui dessa tarde falando sobre tendência, inovação e tecnologia. Obrigado, Marcão. Obrigado mesmo. Manda bravas. Aproveitando que você é mais velho que eu, você pode começar. É uma piadinha para quebrar o gelo, é sempre bom. Se chama, galera, sua lição só número 1, engajamento. Engajamento, exatamente. Legal. Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Muito feliz de estar aqui, principalmente com o Fernando, que é um super parceiro, e com vocês, da Algar, que eu admiro bastante o trabalho que vocês fazem há muito tempo já. Enfim, né? Como você falou, meu nome é Alexandre Mosquin. Eu hoje estou aqui representando o movimento Open Innovation Brasil. Comecei a fazer essas aberturas de inovação aberta em diversas organizações, né? Com o Votorantim Cimentos, Vale, enfim. E hoje estou no Hospital Israelita Albert Einstein como gerente de inovação corporativa. E acho que até falando de uma forma mais ampla mesmo, né, como inovação aberta como um todo, acho que a gente tem bastante coisa legal para conversar. Prazer enorme. E agora com você. Muito obrigado. Vamos lá, galera. Eu sou Fernando Seabra. Para quem ainda não me segue, Instagram, fernando.seabra, Seabra com S. Criador da metodologia Pitch Canvas, que é uma metodologia para você apresentar o seu melhor projeto, a sua melhor ideia, do jeito que alguém do lado de lá entenda. Tá? Vocês podem baixar isso gratuitamente no domínio www.pitchcanvas.com.br. Bom, Marcão, o Ale já me conhece de longa data, o Marco também, mas me apresentando aqui, eu digo que eu sou um fomentador do ecossistema de empreendedorismo, viajo o Brasil dando aula, palestras, mentorias, fui diretor de startup da Fiesp por 7 anos, hoje sou também diretor de inovação da Associação Comercial de São Paulo, criamos um projeto muito legal que chama PAT 76. O ano passado aceleramos 25 startups, esse ano a gente está com 50. Super legal, que tem a ver com o ecossistema da associação comercial. Participei de 3 reality shows já de startups, sou o brasileiro que mais fez reality show na TV brasileira. Fiz banca do programa Shark Tank por 5 anos. Aí fui para a frente das câmaras participar do Planeta Startup e também do Batalha das Startups. E, entre outras 1000 coisas, sou embaixador da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Olha que Faz legal. Ideia, por que ou não? Não tenho a mínima ideia. Hoje, adoro palestrar, adoro um palco, eu me sinto mais à vontade para 10 mil do que para 2 pessoas. Né? Sou apresentador. E o ano passado eu estava dando uma palestra no congresso para fonoaudiólogos usarem a minha metodologia de Pitch Canvas para melhor vender os seus serviços. E as tantas, eu falei, tem tudo a ver estar aqui hoje, porque eu estou apresentando para vocês a minha metodologia de pitch, de comunicação, Exato. fruto da minha história de vida, e sendo que durante a minha infância e adolescência eu fui gago. Tive problema de comunicação, descobri que não existe o termo ex-gago, existe só problema que a pessoa que teve problema, e eu aprendi a pensar num ambiente controlado para concatenar as minhas ideias. Isso é um pouquinho das coisas que eu tenho feito aí, viajando no Brasil e ajudando empreendedores a repensar e a fazer o que eles devem fazer, porque tem muita gente fazendo a coisa errada no momento errado. E falar que o timing era ruim não é culpa do timing, é culpa sua aí, que não validou a ideia.
Exato. Quando um profissional do palco fala, é diferente, né? Pois é, a gente fica aprendendo Fica aqui, aprendendo, exatamente. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar aqui com nosso bate-papo bem informal. Falando um pouquinho de saúde, assim, na pandemia nós vimos aí que entre 2018 e 2020 o crescimento de health techs dentro desse mercado cresceu mais de 118%. E eu acho que no pós-pandemia também ele teve uma grande evolução. Para você, Alexandre, esse contexto de inovação na saúde, o pós-pandemia, ele ajudou, melhoraram os modelos de negócio que foram criados no pós-pandemia? Existe essa divisão antes e depois da pandemia para um setor de saúde inserido com tecnologia? Não, com certeza existe, e não só para tecnologias de saúde, mas para todas as tecnologias. Eu acho que é inegável que a pandemia, né, foi o maior catalisador da transformação digital do mundo, né, porque as pessoas todas em situação de lockdown mesmo, presos dentro de casa, sem poder sair, as empresas, todas as organizações e todas, né, inclusive os hospitais e daí por diante, tiveram que aprender a trabalhar de forma digital. Né? A discussão, por exemplo, da telemedicina, ela sempre existiu, ela sempre, né? E ela só foi realmente aprovada por uma questão de emergência mesmo. Olha, agora não tem mais nem o que discutir, é essencial, né? Esse é um dos exemplos, né? E diversas outras questões, né, que passaram a possibilitar o surgimento de novas tecnologias, né? Então, hoje, eu acredito que se tornou muito mais veloz, né? Se tornou muito mais ágil você poder testar, validar e para poder trazer novas tecnologias em saúde. A gente não tem a facilidade, por exemplo, que existe em fintechs, né? A gente tem o sandbox regulatório do Banco Central e tem uma agilidade muito grande e tal. Na área da saúde, essa estrutura ainda não existe, mesmo porque são muitas agências e nós temos a Anvisa, a ANS e até a Anatel, né? Porque você tem dispositivos que conectam, enfim. Então, é um pouco mais complexo, né? E principalmente porque a gente está lidando diretamente com a vida humana, né? Então, isso é muito mais delicado. Então, ainda existem questões que precisam evoluir, obviamente, mas é inquestionável o quanto evoluiu, o quanto abriu-se de portas para novas tecnologias e novas soluções focadas em saúde. E teve também a questão do usuário. Ele se destravou para essas novas tecnologias, porque ele se viu trancado dentro de casa. Muita gente teve problemas com outras questões de saúde, a não ser fora do Covid, né? Porque ele não buscou um atendimento médico porque estava com medo de sair de casa. Então, com essa questão de tecnologia, também ajudou muito ao usuário final falar assim, poxa, acho que uma consulta via telemedicina é a mesma coisa de eu estar sentado na frente de um médico ali, né? Então, teve esse mindset aí, mudou um pouquinho também, né? Esse ponto que você trouxe é fundamental, porque, obviamente, né, quando eu falo da transformação digital, eu estou falando de novas tecnologias que surgiram, confluência, né, de hardware, software, e daí por diante, mas de nada adiantaria se você tivesse toda essa tecnologia, se a população ainda não tivesse pronta e apta e querendo, né, absorver essa tecnologia. E a pandemia, ela trouxe essa questão porque era a única opção. Né? Ou você fazia algo digital, ou você fazia uma consulta digital, ou você ia se expor a um risco que não valia a pena. Então, inicialmente, um pouco a contragosto, as pessoas, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade com tecnologia, mais idosas e daí por diante, começaram a entender o que é, com a ajuda da sua rede de apoio ali, a usar a tecnologia. Exato. Aí, usando a tecnologia, eles entenderam que, poxa, não é assim, né? Não é tão difícil, não é tão... É até melhor, não saio de casa, não tenho, né, dor de cabeça, tal, enfim. E aí, essa transformação de comportamento do usuário, ela contribuiu
de forma muito positiva para que essas novas tecnologias pudessem ser acessadas. Então, esse ponto que você trouxe é fundamental mesmo. Fantástico. Se puder contribuir aqui, Por favor. lembrar o pessoal que quando a gente analisa aí o contexto histórico, a gente vê o quanto que as grandes tragédias da humanidade e guerras fizeram com que as tecnologias se desenvolvessem. Exato. Antes a gente falava, crescia 50 anos, desenvolvia só 50 anos em 5, 100 anos em 5. Na quarentena a gente pode falar que a gente se desenvolveu só 50 anos em 2 anos. Né? Exato. Já Já vou engatar uma pergunta, Fala. Você é um cara hoje que roda o ecossistema. Brasil, nem sei quantas palestras você já foi, quantos estados já visitou. Você está no upfront, está ali na linha de frente com o empreendedor. Então, vários modelos de negócio, você ouve, você também sente o mercado. Dentro das suas andanças aí, você sentiu também que muitas startups de saúde nasceram nesse período aí que pandemia, pós-pandemia, antes da pandemia, você ouvia muito de health tech nas suas palestras, nas suas mentorias, enfim. Dá um pouquinho do panorama geral, no antes e o pós também, dentro do seu contexto. Eu vejo uma diferença muito grande. Eu diria que pré-pandemia, a gente via empreendedores querendo empreender em health tech, mais só pelo lado de uma solução. Sim. Na pandemia e pós-pandemia, a gente vê mais gente empreendendo com mais autoridade para resolver problemas reais. Exato. Lembrando que empreender não é implementar suas soluções, mas resolver o seu problema, principalmente de terceiros que você tenha vivido e tenha conhecimento e tal. E a gente vê, e a gente sabe, né, que médias e grandes empresas não têm a agilidade que o empreendedor tem, que a tecnologia, que o startupeiro tem. Não pode correr o risco, e não deve, né, porque às vezes o risco que o empreendedor corre, uma corporação estaria sendo irresponsável ao correr aquele risco, e o empreendedor está sendo somente inovador. Então aí as corporações só se viram obrigadas a buscar no ecossistema soluções, gerando oportunidade para os empreendedores que começaram a viver esse problema, podendo criar suas soluções melhores. Então acabou sendo um nicho dentro do nicho que se retroalimentou cada vez mais. Mas fato, a gente hoje está falando só muito mais, então essas empresas elas começaram a ter problemas, e os startupeiros, os empreendedores só começaram a criar soluções que ajudem o ecossistema a gerar mais resultados só como um todo, a ser mais efetivo, criar ações de prevenção, né? Criar mais acessibilidade aos serviços de saúde. E quem é grande às vezes não consegue. Mas as oportunidades aconteceram só cada vez mais e mais reais e mais assertivas. É legal esse ponto que você trouxe. Já vou emendar uma outra pergunta aqui para você. O empreendedor, você acha que ele está mais com um feeling aguçado para o que tem de tendência e criando modelos de acordo com as oportunidades do mercado? Ou ainda está naquele achismo, eu quero criar isso, veio da minha cabeça? Você consegue identificar, assim, uma diferença entre o empreendedor do feeling e o empreendedor focado em oportunidades de mercado real? Eu acho que tem de tudo, né? E a gente sempre vai precisar, a humanidade só sempre vai precisar daquele empreendedor sem noção. Porque esse é o disruptivo, é o inventor, né? É o inventor que me trouxe após uma palestra um protótipo de um produto e falou, Sr. Fernando, o que você acha de eu produzir isso? Eu falei, mas que porra é essa? É um dinossauro com 3 cabeças? Eu perguntei, mas para que eu vou usar isso? Ele falou, uma escova de dente com 3 cabeças. Eu falei, eu vou usar só para quê? Para você escovar os 3 lados do dente ao mesmo tempo. Mas existe uma coisa que se chama só pivotar, que alguém só pivotou essa ideia e hoje tem escova de dente com 3 cabeças para cachorro, para prótese dentária, é um puta produto. Né? Esse cara, ele precisa, mas ele tem que saber que ele
não é um super empreendedor, ele é um inventor. Eu estou falando aqui de alto grau de inovação, que é o dia a dia do Ali aqui, só viver e interagir com os professores pardais. Isso. Né? Mas eu acho que a gente sempre tem que ter todos, e um sistema de inovação que começa a engessar e a criar pré-formatos do cara muito especializado em resolver problema de mercado, soluções, viabilidade só financeira, ele perderia a essência da disrupção e do risco e do vou meter a cara. Então, eu acho que a gente, como ecossistema, tem que promover essas fases todas, mas de forma consecutiva. A disrupção ela é importante para o ecossistema, né? Sim. Para destravar algumas arestas. Você, dentro do seu contexto de saúde, o que foi mais disruptivo hoje, em termos de inovação, e que trouxe ganhos reais? Nossa, cara, tem tanta coisa que eu não sei se eu posso falar uma só e o que foi mais disruptivo, porque eu acho que eu vou ser injusto com todos os outros, mas a gente tem a biotecnologia evoluindo de uma forma, assim, fenomenal, com soluções, por exemplo, que ajudam pessoas pessoas que acamadas com dificuldade, com perda muscular, como o próprio caso do Steve Jobs, que a gente viu, né, piadas horríveis comparando ele ao MacBook Air, porque ele ficou fininho e, pô, o cara tava morrendo. Né? Ou o Cazuza, por exemplo, que são casos que a gente conhece, que são, né, icônicos ali, e usando biotecnologia você consegue fazer aquela pessoa desenvolver massa muscular, mesmo que ela não consiga fazer exercícios físicos e daí por diante, que ela não tenha condições. Então, assim, você tem desde a biotecnologia nesse sentido, e aí a confluência da biotecnologia com a inteligência artificial, enfim, tem coisas incríveis mesmo, né? E aí quando você começa a trazer hardware e daí por diante, eu acho que tem algumas descobertas que foram bem interessantes mesmo, né? Quando a gente fala de próteses e exoesqueleto e daí por diante, a gente tem casos, por exemplo, de exoesqueleto para a mão, que a pessoa não tem o movimento da mão, mas ela coloca ali uma luva, né, um exoesqueleto, e ela consegue comandar com o cérebro para conseguir ter os movimentos e daí por diante. Sim. E os próprios cientistas ficaram surpresos, né, que num dado momento você tira aquele exoesqueleto lá para alguma manutenção e a pessoa começa a ter movimentações ali no membro que ela não tinha nem como voltar, mas esse treinamento fez com que ela criasse um novo caminho neural ali, um novo comando e tal, e o corpo entendesse esse comando. Né? Ou seja, são coisas incríveis, são coisas... Eu não, cara, a gente vai ficar 1 hora falando só de tecnologias aqui, enfim, e cada uma, né, tem ali o seu valor, né? E o que é fascinante da área do Alê, essa questão só da saúde, é o quanto que isso muda a vida dessas pessoas, mas qualidade de vida, assim, Exato. de 10 para 1000. Né? É diferente de, eu tenho mais uma solução, eu tenho mais uma forma de comprar um produto ou serviço. Cara, isso é mudança real, isso é transformar a sociedade mesmo, porque a gente está falando de qualidade de vida e muitas vezes de tempo de vida. Exato. E já que a gente está falando de tendência, de futuro e daí por diante, né, e novas tecnologias, tem uma questão que eu tenho estudado muito e que eu acho que ela é assustadora, mesmo para gente que trabalha com inovação, com tecnologia e daí por diante, né? E aí, assim, a gente, né, viveu a era dos apps, né, era aplicativo para tudo, tal, enfim. A gente está hoje na era dos wearables, todo mundo aqui com smartwatch, tal, enfim. E a gente já está nesse momento também vivendo a era dos inerables, ou seja, os implantes, né, o próprio... Elon Musk, o Elon Musk tem uma empresa especializada nisso que já está evoluindo, e a gente fala, cara, quando o chip interagir com o cérebro e começar a enviar e receber, a gente vai ter, sei lá, super-humanos e daí por diante. Mas tem uma onda depois dessa que ninguém está enxergando ainda. E acho que até conectando com a pergunta que você fez, os empreendedores enxergar a oportunidade e tal, as pessoas que conseguirem enxergar essas oportunidades vão longe, que é a era do deviceless,
É a era de não ter a necessidade de ter nenhum dispositivo, nem mesmo implante, nem mesmo wearable e daí por diante, né? A gente tem... existe uma startup brasileira que desenvolveu um sistema de geolocalização, de conseguir encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar, sem que a pessoa use dispositivo físico. E ela usa a confluência de ondas e a leitura dessas ondas, porque assim como uma parede, a gente, né, influencia nessas ondas. E ela fez parceria com uma startup israelense que usa essa mesma tecnologia para influenciar as ondas. E aí eles conseguem pegar vários sinais, diferentes 3G, sinal de rádio, de TV, enfim, e eles enviam, e isso gera uma vibração. Ou seja, você está andando na rua, você é localizado por essa tecnologia, e pela outra tecnologia eles geram uma vibração na sua orelha e você ouve Como se fosse sem dispositivo nenhum. um chamado. E aí você fala, alô, a vibração da sua voz é lida também por essas ondas, você deu o comando de voz. Né? A vibração. E aí eu falo, pô, Fernando, tudo bem e tal, enfim, ou seja, sem dispositivo nenhum, você consegue ouvir e conversar com uma pessoa. E essa mesma startup está estudando ainda, e essa é uma tecnologia que já existe, ela só não está ainda no mercado por uma questão ética, porque você consegue fazer qualquer pessoa ouvir qualquer coisa, até quem foge, fala, eu vou para o mato e eu não quero nada de tecnologia, essa pessoa consegue ser encontrada, e a tecnologia influencia ela. E eles estão estudando essa mesma tecnologia para influenciar as ondas cerebrais. Ou seja, a gente vai conseguir ver, não vai precisar mais de tela, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, cara, a gente não está nem preparado para essa onda que está chegando, cara. A mesma dificuldade que os idosos têm hoje com a tecnologia, nós, que nos julgamos tão inteligentes, inovadores, vamos ter com essas novas tecnologias. Imagina em 2050 a gente olhando para um iPhone, chegar para o nosso neto, falava... O que você está usando aí? Me ensina a usar esse novo dispositivo aí, né? É igual minha avó, ela, nossa, como que... Eu lembro, gente, quando eu tive meu primeiro iPhone, eu não tinha nenhum aplicativo, porque eu não sabia para que servia o aplicativo. A gente não tinha cultura. Não tinha o conceito, né? Eu vi no LinkedIn hoje uma postagem mostrando uma foto antiga, IBM entregando uma caixa gigante, enorme, para um cliente em Wall Street, em Nova York. Aquela caixa era um banco de memórias. E aí eles fizeram a analogia que aquela memória cabe uma foto do iPhone dentro de uma caixa gigante. Então, a escala de evolução da tecnologia, ela é gigantesca, né? Vamos lembrar que é da Lei de Moore, né? Lei de Moore, que é válida desde a década de 50. O Moore, um dos fundadores da Intel, nos trouxe o conceito de que a cada 18 meses a gente dobra a capacidade de cálculo e eles fizeram a revisão dessa lei e estão diminuindo de 18, se não me engano, para 12. Justamente por causa da evolução constante que nós estamos. E provavelmente vai diminuir exponencialmente. Exponencialmente. Mas você trouxe um ponto aí que eu quero puxar um gancho para uma pergunta para vocês dois. Ética. Saúde tem muitas questões regulatórias, tendências tecnológicas, vai se esbarrar muito nessa questão. LGPD, ela veio para nos ajudar, trazer algumas questões mais tranquilas para o usuário final, ficar mais confortável em termos de dados, seguir ali uma certa lei, né, de regulamentação, mas o quanto isso pode travar ou burocratizar a inovação para a área da saúde e para tendências mais amplas? Eu vou falar em geral e na área da saúde a minha visão. Em função da nossa conversa de hoje, ontem eu comecei a fazer um curso de bioética. Olha que legal. Vou te indicar depois, indicar para vocês. Espetacular, um professor brilhante. Ele é médico e está desenvolvendo esse tema há uns 20 anos. E ele aborda a questão da ética, da medicina, da moralidade, que são coisas diferentes. Você agir de forma individual ou de forma só coletiva. Eu acho que a partir do momento que a gente esbarra no limite do outro, a gente deixa de ser ético. Exato. Né? E se a gente tem alguma informação
que mostre que aquela pessoa não está satisfeita com a nossa invasão, só pensando em LGPD, aquilo deixa de ser moral ou não, mas se torna antiético. Né? Não é não ético, é antiético. E a LGPD, eu acho que vem no momento, para responder só o que você me perguntou, que não é de burocratização, nem de aceleração, mas de defesa mesmo. Sim, claro. Né? Só querendo ou não, a gente está numa era nova, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor 4.0, que a LGPD faz parte desse guarda-chuva. Mas a sociedade organizada e os órgãos públicos, eu acho que elas correm atrás da sociedade civil. Então, a inovação tem que ser só promovida pela sociedade civil e o governo tem que vir correndo atrás, regularizando. Quando for ao contrário, a gente vai viver ditaduras e sistemas pré-determinados, não sistemas reais e disruptivos. Sim. Mas acho que tem que, às vezes, tem que ter uma visão, um controle, e cadê o limite entre o colocar um chip ou não colocar um chip em ninguém e poder mandar uma mensagem só falando não atravessa a rua porque você vai ser atropelado, ou entre na loja que está na sua frente porque é o produto que você gosta e consumiu mês passado. Cadê esse limite? Dá uma tensão muito grande. Não, isso com certeza. Isso com certeza. Eu vou responder contando uma questão que é até bem interessante, né? O meu sobrinho hoje tem 18 anos. Quando ele tinha 15 anos, ele estava fazendo um trabalho de escola perguntando para todo mundo o que é privacidade. Então, esse era o trabalho dele. Pergunta o que é privacidade. Legal. E aí, ele anotava a resposta de cada um, tal. Enfim, eu dei a minha resposta. Aí eu falei, cara, fiquei curioso, né? Para você, né? O que é privacidade? Aí ele falou assim, tio, privacidade é uma ilusão do passado que não existe mais. Olha só. O moleque tinha 15 anos, hoje está com 18. E parece que a sociedade está cada vez mais se acostumando com essa invasão, né? Com não ter privacidade, com não ter... É tudo aberto, todas as informações são abertas e daí por diante. A LGPD veio exatamente para trazer um pouco de conforto para as pessoas que falam, poxa, eu não quero que todo mundo tenha acesso a esses dados, né? Eu não quero que todo mundo tenha acesso a dados psiquiátricos, por exemplo. Enfim, tem um monte de coisas que são... O dado é meu, né? O dado é meu, né? Enfim, então assim, essa questão ética e a sua pergunta, ela foi muito clara, né? Ou seja, isso barra a inovação, isso é uma barreira para a inovação. É claro que porque se não tivesse, a tecnologia e tudo ia evoluir, de uma forma muito mais rápida e exponencial, só que a gente perderia o controle. A gente perderia o controle de tudo que está sendo desenvolvido, a gente perderia o controle até, sei lá, de quem a gente até, sabe? Tipo, de todas as nossas informações e daí por diante, né? Do nosso ser digital, porque hoje nós existimos digitalmente já. Exato. Quer queira, quer não, você existe digitalmente. Por mais que você não tenha nenhuma rede social, por mais que você não tenha, você existe digitalmente. Todos os documentos são digitais, todas as questões são digitais. A gente não chegou no nível da Estônia ainda, né? Mas... 100% digital, né? 100% cidadania digital e daí por diante. Mas todo mundo, os dados do SUS são digitais e daí por diante. Então, assim, a questão da ética, ela é extremamente necessária para que barreiras absurdas não sejam ultrapassadas, né? Assim como o Fernando citou em épocas de guerras e experimentos, até humanos que foram feitos assim, em fases que você fala, nossa... Porque na época não existia nem lei que protegia esse tipo de coisa, né? Então, assim, são absurdos. Hoje, o mesmo tipo de invasão física existe na parte digital, né? Então, precisa existir essa evolução que o Fernando citou, né? Olha, isso aqui foi desenvolvido, então acompanha e daí por diante. A própria LGPD, ela tem evoluído, exato, ela tem, né? E daí por diante. Então, eu acho que essa questão da ética, ela é extremamente importante para literalmente proteger as pessoas.
ela realmente impede que algumas inovações surjam e evoluam assim, exponencialmente, mas ao mesmo tempo ela é necessária para a gente não perder o controle. Só um disclaimer, né? Somos favoráveis à LGPD, né? Sim, com Por exemplo, certeza. o Brain, a Algar Telecom segue rigidamente alguns protocolos de LGPD, então tudo que é benéfico para nos ajudar, para nos proteger, nós somos favoráveis, né? Então, isso é muito importante. Agora, pessoal, eu até recentemente ouvi é um pouco macabro aqui, mas eu vi um artigo falando sobre o Death Market, o mundo de inovação que está gerindo em torno da morte. O mercado da morte. O mercado da morte, né? Que alguns grandes executivos, mundo afora, já assinaram com startup para congelar o seu corpo, né? Para que num futuro talvez tenha alguma tecnologia que vai ali trazer uma questão de renascimento, enfim. Então, é muito delicado esse assunto, muito sério, e precisa de ter, sim, algumas regulamentações, né? Porque imagina, uma startup vai ter propriedade do corpo da pessoa ali, né? Então, isso aí é um assunto delicado, mas que precisa seguir certas regulamentações, senão... E como é novidade, né? Como é algo que não existia antigamente, quer dizer, certas coisas sempre existiram, né? Mas, enfim, precisa existir... como é que isso vai ser controlado, como é que isso vai ser regulamentado e daí por diante. Então, é exatamente assim, né? A inovação acontece, um produto ou serviço é oferecido, e aí o pessoal falou, opa, peraí, isso aí está passando um pouco dos limites, tal, assim como foi, como eu citei, o próprio Banco Central com as fintechs e daí por diante, aí criou o sandbox regulatório para conseguir controlar um pouco de tudo isso, né? Então, acho que a evolução, ela é importante nesse sentido, né? Um novo produto surge, o pessoal fala, peraí, isso aqui está esbarrando em algum lugar. E aí a regulamentação chega para conseguir... E o governo vem atrás da iniciativa privada que criou, né? A sua pergunta e o discurso anterior do Alê me trouxe o pensamento de falar o seguinte, eu acho que a gente tem que se atentar que esse pensar em inovação, ele é pré-execução. Isso. Né? Ele é pré-operacional. E para pensar a inovação do jeito mais disruptivo, a gente tem que estar, de certa forma, distante do operacional, mas interagindo com pontes. E essa coisa de pensar inovação tem um pouco meio que de cientista maluco, tem uma certa frieza, a gente deve ter uma isenção. E quando a gente fala em isenção, a gente pensa em desumanização. Acaba usando a tecnologia e perdendo um fator humano. E aí que tem a questão da ética. Como fazer isso mantendo e valorizando o ser humano naquelas relações. Mas eu acho que essa coisa de inovação, frieza, médico-cientista só me veio na cabeça. Assim. É engraçado isso que você falou, que o pensar em inovação é a fase incubatória. Isso. Ali você tá dentro de um contexto que é seu, é com você, é com algum outro amigo ali, enfim, que vai gerar aquela fase de discovery para depois você ir para uma execução, uma validação. O seu comentário me lembrou uma frase de Freud. Freud disse o seguinte, o pensamento é o ensaio da ação. Exato, é tudo. Está resumido. Resumido, exato. Fantástico, fantástico. Uma pergunta para vocês dois, agora um contexto mais amplo. Em termos, nós estamos falando, é fácil falar que inovação vai mudar radicalmente o mundo. Já está mudando, né? Uma forma até coloquial errônea aqui, mas o futuro já é passado, né? Estamos vivendo ele. Mas essas tendências tecnológicas, elas vão convergir em algum momento lá na frente que pode se tornar alguma coisa bem maior. Saúde, com outras áreas, o 5G, áreas correlatas, né, que faz cross, o computador quântico. Imagina o computador quântico com 5G dentro da área da saúde. Né? Algoritmos aí identificando câncer só por imagem.
Enfim, para vocês dois, essa convergência tecnológica, de alguma forma, tem como ensinar isso para as novas gerações? Tem como a gente colocar na cabeça deles que esse mundo futurista, ele vai precisar de mais pessoas com pensamentos talvez analógicos, né? Porque o mundo está falando... Cara, você tirou um pensamento aqui de mim, que é o seguinte. Há 3 meses atrás eu fui convidado para dar uma aula na escola da minha filha sobre profissões do futuro. E eu comecei falando assim, galerinha do 3º colegial, 100 adolescentes. Vou apresentar aqui para você a lista das 14 profissões do futuro. Mas isso vocês pegam no Google, vocês não precisam de mim para isso. A última que eu vou falar aqui é tudo ligado a logia, psicologia, psiquiatria e ligado a saber lidar com o ser humano. Mas vocês não precisam saber de nada disso. Aí mostra o próximo slide. Só que vocês têm que saber que em 2030, isso quando vocês estiverem competindo no mercado igual a gente está competindo hoje, se 85% das profissões de 2030 não existem. Então, não adianta você querer ser o melhor cientista de dados hoje. Ser cientista de dados vai te trazer algo que, associado ao seu capital humano, vai te gerar algo que a gente não sabe o que é ainda. Exato. Então, e eu acho que essa geração tem meio que isso no seu inconsciente coletivo, né? É o que ele estava falando. Os filhos de 5 anos dele só pegam o celular e ensinam para ele. A minha filha, só outro dia, ela tem 12... fui pegar o celular dela, caraca, mas Isabel, que desenho é esse? É um aplicativo, começa a desenhar essa coisa que na nossa época só um cara de agência fazia no Apple. Uhum. E hoje você está aqui num aplicativo, uma menina de 10, 11, 12 anos. Então isso já meio que já vem embutido no produto, eu diria, sabe? Exatamente. Qual que é a sua visão? Isso é algo muito importante. É por isso que eu mergulhei tanto na sua resposta aqui, porque a tecnologia, ela cada vez mais vem em escala. Ou seja, você precisa de um número menor de pessoas para fazer o que milhares de pessoas faziam. E isso vai evoluir cada vez mais. E a grande maioria das pessoas imaginam que as profissões do futuro estão ligadas à tecnologia. Mas cada vez mais vão se precisar de menos pessoas para poder desenvolver e fazer tecnologia. A gente precisa, sim, de cientistas de dados, de pessoas que conheçam muito de tecnologia, mas imagina, eu acabei de falar agora há pouco do deviceless, da tecnologia invisível, quando a gente não tiver mais necessidade de dispositivos. Exato. Cara, só vai sobrar gente. Só vai sobrar a gente. Não vai ter mais a pessoa ali olhando para um dispositivo e tal. Vai ser, assim, pessoas interagindo. E aí, eu acredito que nessa fase, as pessoas vão ter uma dificuldade muito grande de lidar com o mundo real, de lidar com a interação e daí por diante. Então, assim, vai precisar cada vez mais de pessoas preparadas para lidar com pessoas. Eu acho que as profissões do futuro, como o Fernando falou, estão muito mais ligadas a questões humanas, e novas logias que vão surgir, que a gente nem conhece hoje, né? Mas são derivadas de psicologia, de psiquiatria, de antropologia, né? De todas essas questões humanas de uma forma muito forte, né? Então, todas essas... o que você está chamando de pensamento analógico, né? Que são as profissões tidas como profissões do passado, né? Eu vi um vídeo falando sobre inovação, assim, falando, se você está estudando direito, pare agora. Tipo, romantizar cara, o negócio. do tipo, cara, não vai ter mais advogado no futuro. Claro que vai ter, gente. Claro que vai ter. E vai ser uma profissão, assim como médico, assim como professor, assim como todas as profissões vão ser extremamente necessárias. E vão ser profissões que vão estar muito mais conectadas ao pensar mesmo, ao raciocínio criativo, lógico e daí por diante, do que a automatização de análise de documentos e vistas e daí por diante, falando especificamente do advogado, que obviamente a tecnologia vai substituir nesse sentido, né? Então, todas as profissões que a gente conhece, elas vão evoluir
evoluir, né? Não é que elas vão deixar de existir, elas vão evoluir e vão precisar de pessoas com um bom raciocínio lógico, com uma boa conexão humana, com capacidades e habilidades para lidar com esse novo mundo. E essas capacidades e habilidades, obviamente que elas estão sim ligadas à tecnologia, porque eu acho que no futuro todo mundo vai conhecer sobre muita coisa de tecnologia, porque vai ser tão natural que as pessoas vão ter pelo menos você já nasce ali, assim como as crianças hoje já nascem ali lidando com a tecnologia, com tablet, com isso, com aquilo, a gente já vai nascer entendendo um pouco, né, de inteligência artificial, enfim, dessas coisas todas, né? E aí você vai começar a aplicar isso para as suas profissões, vai começar a aplicar isso para o seu conhecimento e mergulhar com profundidade naquilo que você realmente escolheu, né, para a sua vida. E não é um caminho só, né? Você vai ser, por exemplo, psicólogo de inteligência artificial, porque isso vai ser necessário. A gente está falando muito do viés da inteligência artificial, do algoritmo racista, por exemplo, que sem ter a intenção, ele gera um resultado negativo, por exemplo. E aí você vai precisar de alguém que entende, por exemplo, de psicologia para conseguir trabalhar especificamente com esse algoritmo, né, para ser psicólogo de inteligência artificial, que é uma profissão que não existe hoje, mas está quase, né? Então, eu acho que vai ter muita essa confluência mesmo, né, no futuro. Não, fantástico. E vocês acham que... qual que é o grande papel hoje da tecnologia como geradora de mudança da humanidade? De fato, nós estamos sofrendo alguma mudança em termos de, não só do ecossistema, não só do nosso ambiente, mas do planeta, enfim. Mas a tecnologia, ela tem um papel também na mudança do mindset. Será que vai existir uma pessoa com a cabeça de guerra no futuro, por causa da tecnologia, a guerra que nós estamos vivendo hoje, né, entre Ucrânia e Rússia? Então, essa evolução também da mente humana, a tecnologia vai ajudar isso, não vai? Acho que... Pode falar. Se puder começar aqui, Claro. O interessante é que a sua pergunta tem embutido em si um conceito que muitas pessoas têm de que a tecnologia é algo apartado do ser humano. A tecnologia é parte do que o ser humano cria hoje. Exato. Né? Ponto final. Então, o que a tecnologia vai fazer, não, o que o ser humano vai fazer com si mesmo, através do que ele programa e do que ele pensa. Então, a questão é a gente manter o que a gente estava falando aqui o nosso fator analógico, para que o ser humano continue cada vez mais humano. Mas, sim, eu acho que podem existir sociedades, como você perguntou agora, Marco, que a tecnologia pode incutir pensamentos e planos mentais para fazer aquela pessoa ser menos humana, como a gente está falando aqui. Isso pode acontecer. Com certeza, com certeza. Na verdade, a tecnologia ela é um grande catalisador da transformação humana, né? Porque um dos fatores que levam a gente a evoluir, a crescer, é o acesso à informação. E, obviamente, a tecnologia cada vez mais traz com mais velocidade o acesso à informação. A gente acabou de falar em relação à pandemia, digitalização e do comportamento. Então, você tem pessoas hoje, inclusive analfabetas, que usam a tecnologia e usam o WhatsApp com áudio e daí por diante. Que tinham dificuldade antes e hoje foram literalmente obrigadas a usar a tecnologia, né? E esse acesso e essa utilização muito forte da tecnologia traz essa aceleração do acesso à informação. A aceleração do acesso à informação faz com que você chegue a conclusões de tudo muito mais rápido. Então, você falou até se uma pessoa vai estar pensando em guerra no futuro, talvez pessoas que nunca pensariam em guerra no futuro, a hora que elas tiverem acesso à informação e enxergarem alguns absurdos e daí do que por foi, diante, né? do que foi e do que está sendo, né? Porque eu acredito, e pode ser uma visão até meio negativa, né, de que a sociedade inteira vive em constante guerra,
né? A gente está em conflito com a gente mesmo, a gente está em conflito, sabe? Enfim. A guerra cultural, né? A guerra cultural e daí por diante. E aí as pessoas podem tomar por esse acesso à informação. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil pessoas jovens se alistando para grupos terroristas e daí por diante por conta do acesso à informação. E falando, não, eu quero transformar o mundo, eu quero acabar com esse sistema que está destruindo o mundo e daí por diante. Se eles não tivessem acesso à informação como eles têm, e o que trouxe acesso à informação foi a tecnologia, eles nunca teriam tomado essa decisão. Então, eu acho que não vai ser nem Black Mirror, né? Tipo, o melhor da tecnologia com o pior do ser humano, né? E nem aquela coisa utópica, maravilhosa e daí por diante. Acho que precisa buscar sempre o equilíbrio. E usar a tecnologia para apoiar nesse equilíbrio, como eu falei, essa questão de equalizar o algoritmo e daí por diante, não ser manipulado pelos algoritmos como a gente é hoje, enfim, né? É algo que precisa ser trabalhado cada vez mais para que a tecnologia seja um agente catalisador da transformação positiva da humanidade, né? Vamos voltar aqui para um tema... Para o mundo real. Vamos voltar aqui para um tema de saúde que é uma questão ainda muito falada, né? Do que pode vir depois do Covid-19. Vocês acham que a tecnologia pode conseguir mapear a próxima pandemia? Ou uma possível nova onda de vírus? Como que a tecnologia pode nos ajudar a ser mais preditivo em relação a essas questões de saúde? A pandemia surpreendeu a todos, por mais que, se você for pegar vários documentários e várias publicações e pessoas falando sobre pandemia, e assim, enquanto não atinge a gente, isso não é um assunto relevante. Atingiu, isso assustou a todos e mudou o padrão mental das pessoas em relação a isso. Sim. Então, a partir de que isso, né, tem um risco muito grande, né, para toda a humanidade, começa a se desenvolver tecnologias o tempo todo, monitorando, enxergando, enfim, assim como você tem lá totens com câmera de calor, vendo se a pessoa está com febre ou não está, tal, enfim, coisas que foram feitas, foram ativadas, agora já não é um problema tão grande, foram desativadas. Então, a humanidade, infelizmente, esquece com muita facilidade, né? Você vê, agora ninguém mais está usando máscara, ninguém está se protegendo, porque já controlou, né? Então, eu acredito que existe, sim, tecnologia que poderia mapear próximas pandemias e daí por diante, enfim, mas é uma incógnita. Se isso vai ser utilizado mesmo ou não para mapear próximas pandemias e daí por diante. Eu, infelizmente, acredito que a gente vai viver outras pandemias, assim, porque, né, e diferentes dessa que aconteceu, porque a superpopulação, né? E é evolutivo também, né? Essas pandemias, elas têm um caráter de evolução humana também, pô. Nós estamos vendo aí a forma do vírus evoluir, né? As variantes, a variante 1 veio de um jeito, a segunda, a terceira, a quarta, e a tecnologia vem acompanhando, né? Então, a próxima vacina que nós vamos tomar já vai vir atualizada com a próxima... Então, essa atualização, ela ajuda também a melhorar o mundo, né? Então, por isso que quanto mais preditivo nós formos, melhor, né? Por isso que eu quis tentar trazer esse gancho. Tecnologia ser preditiva para o mundo da saúde pode nos ajudar e muito, né? Não, vai nos ajudar e muito, mesmo porque a gente tem cada vez mais dados, cada vez mais acesso a dados e a possibilidade de analisar e gerar insights e daí por diante. Tem essa questão toda ética, como você falou, e daí por diante, a gente não consegue acessar tudo o tempo todo, tal, enfim, que é uma barreira para geração de novas tecnologias preditivas, mas é uma barreira importante, como a gente falou aqui, né? Então, com essa quantidade de dados cada vez maior que a gente consegue sim gerar insights e daí por diante. Então, a possibilidade existe. Como eu disse, se vai ser realmente utilizado e daí por diante é que é uma incógnita, né? Fernando? Eu queria falar o seguinte em relação a esse tema. Eu acho que a previsibilidade vai sim existir só cada vez mais e a gente
vai conseguir antecipar problemas que a gente teria. No entanto, a capacidade da gente criar essa tecnologia e ferramentas de inteligência artificial que sejam cada vez mais acuradas na sua previsibilidade é algo dentro do espectro da nossa capacidade de raciocínio do ser humano. Mas a gente não pode esquecer que a natureza é imprevisível. Total. A natureza vai estar sempre na frente da gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você tem uma ideia de quantos empreendedores você já impactou? Uau. Bom, eu tenho uma ideia, assim, a grosso modo. Entre palestras, eventos e mentorias, eu já falei para mais de 100 mil pessoas. Uhum. Tá? Já analisei eu e minha equipe aí no total, possivelmente uma média de 10 mil projetos. Mas eu diria, é isso aí, entre 100 e 200 mil pessoas. Não, e é exponencial, né? Porque algumas das pessoas impactadas por ele, desses 100 mil, impactaram outras pessoas Exato. também. Quem não sabe. Não, E, cara... efeito redundância, né? Exatamente. Isso. Exatamente. É literalmente exponencial, porque o conhecimento é Espalha, exponencial. Né? Aí, dentro desse contexto aí de 100 mil pessoas, você conseguiu detectar, assim, qual que é aquela mentoria ou aquele conselho exato que você mais acha que vai direto para o empreendedor ali e vai dar o start nele? Para responder essa pergunta, eu vou te perguntar, no fim de cada ano, de cada 1000 projetos que nós vemos, você acha que eu lembro de quantos? Eu não estou falando de nome, mas conceitualmente. Uns 5, 10. Na realidade, em média, 3%. Então, de 1.030 a cada 103. Aí pergunto, cara, os empreendedores estão errando muito? Porque cada vez mais a gente vê gente errando. E eu falo, não, os empreendedores têm cada vez mais oportunidade. E a gente não chega em 3 se não passar por 100%. Uhum. A gente tem que ver os 100 para encontrar aqueles 3 que vale a pena. E na minha história sempre foi mais ou menos esse percentual. Então, o fato da gente ver mais gente dando errado, no fundo, a gente tem que ver também que tem muito mais gente dando certo. E eu tenho visto isso acontecer. E estou muito feliz de ver muito mais gente só dando certo, porque a gente tem que ver aqui o lado positivo da inovação. Perfeito. Né? Hoje eu estava vendo um artigo que se chama Da Unicórnio à Barata. O sonho dos empreendedores indo para o ralo. Eu não concordo com esse conceito. Né? Desde quando o empreendedor precisa necessariamente do capital abundantemente investido de forma quase pornográfica, né? Uma empresa chegar e falar, eu tive um prejuízo no trimestre de 50 bilhões de dólares, cara, tá só você e o Pablo Escobar, então. Né? É pornográfico isso. Né? Então, a gente passou por uma readaptação, só diria que o nosso ecossistema passou o seu Vale da Morte e pivotou no seu MVP. Que bom. A gente agora está no trilho e eu diria, quem é bom tem mais chance de dar certo, porque vai ser mais visto. Eu gosto muito de falar que o ecossistema é colaborativo, né? Quanto mais a gente se colaborar, mais ele fica forte, mais ele expande. Você é fundador de um ecossistema, né? De um movimento, né? Da inovação aberta. O Fernando tem um trabalho bem legal nas redes sociais com Bora Fazer Engage, né? Isso. Então, isso reverbera, isso ajuda a destravar várias outras fases do nosso ecossistema. Legal, eu vou até pedir para o Ale explicar melhor um pouco o movimento do Innovation BR, uma vez que esse tipo de iniciativa hoje traz o que o mundo precisa, que é de presença digital, né? Isso é desenvolvimento de cultura. A cultura permeia o DNA das pessoas e chega em lugares que a gente não imagina de forma exponencial. Uhum. Como que tem sido isso e o que é isso exatamente que
beneficia só tantas pessoas? Bom, cara, o movimento Open Innovation Brasil, ele começou de forma completamente orgânica, assim. Não foi algo intencional, pensado, enfim. Né? A gente começou a perceber que os gestores de inovação frequentavam, né, alguns eventos e daí por diante, todos eles tinham mais ou menos as mesmas dificuldades e daí por diante. E na época, né, isso foi 2016, poxa, para mim, não sei como é que é isso para você, mas para mim é como se fosse outra encarnação 2016, cara. Essa é a sensação, né? Não tinham espaços abertos, democráticos, livres e daí por diante. Tinha alguns clubinhos fechados que você tinha que ser participado disso, daquilo, tal, enfim. Você tinha acesso a se conectar, ou você faz uma missão, você faz isso, você faz aquilo. E a gente saiu batendo na porta de todo mundo, falou, poxa, vamos fazer um comitê aberto e tal. E aí, hoje eu digo, graças a Deus, ninguém abriu a porta, porque senão a gente seria um comitê num lugar X, Y, Z. E a gente começou a se reunir, né? Gestores de inovação, compartilhando experiências e daí por diante. E desde a primeira reunião, né, o pessoal já colocou de forma muito clara, assim, né? Eu lembro do professor Yoga, que você conhece bastante, falando, cara, que encontro de sexólogo virgem, né? A gente falou, por quê, cara? Ele falou, cara, só tem gestor de inovação aqui, cadê a startup, cadê a universidade, né? Academia, Instituto de Ciência e Tecnologia, governo, do founder, fundos de investimento, cadê o empreendedor aqui e tal? E a partir desse chacoalhão dele, a gente começou a buscar, vamos lá, todo mundo, todo ecossistema, vamos conversar, vamos falar e tal. E aí a gente foi buscando essa conexão com todo o ecossistema e entendendo em cada região, né, qual é a sua necessidade, o que você precisa e daí por diante. E aí começaram a se formar os grupos, os squads que a gente chama, né, regionais, por território e por tema, né? Porque, sei lá, o tema saúde, por exemplo, não importa a região, é um tema importante para todo mundo, tal. E assim, oferecer localmente mesmo para regiões, por exemplo, a gente estava falando, né, de Itabira, Minas Gerais, tal, vou estar lá semana que vem, enfim, né? Essa oportunidade de gerar essa densidade, né? Você colocar em um único lugar, seja ele físico ou digital, ou phygital, como você falou, né? Juntando físico com digital, e colocar todos os atores do ecossistema em um único lugar é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Principalmente quando você tem um tema específico, quando você tem algo que você busca, né? E aí isso atrai, né, todos os atores do ecossistema em relação a isso. Então, assim, tem sido uma experiência incrível poder tocar de verdade na vida de tantas pessoas e divulgar coisas que são simples, né? As pessoas querem ter acesso à informação, querem ter acesso a conhecimento, querem entender como fazer. E hoje o mercado complexifica as coisas para vender solução. E é extremamente simples, né? Assim, as coisas são muito mais simples do que realmente parecem. E o trabalho que a gente tem feito é exatamente desmistificar isso, né? A gente foi criado um grupo, por exemplo, para pequenas e médias empresas, porque, poxa, isso aqui não é só para corporação. Pequenas e médias empresas devem, né, inovar, se conectar com o ecossistema. E alimentar as corporações. E alimentar, exatamente. Então, assim, esse trabalho de awareness, né, de conscientização e acompanhar, né, poxa, tem 5 anos já o movimento, né? E acompanhar essas pessoas, essas organizações e daí por diante e enxergar o quanto elas evoluíram em relação a nível de maturidade, cara, é o melhor salário do mundo. Sim, sim. Né? O que eu acho tão brilhante sobre o movimento, Alice, eu nunca te falei isso, é que o início do movimento, através dessa provocação do professor Yogi brilhante, trouxe essa necessidade de trazer os players, que nada mais é do que criar um ecossistema. Uhum. Sim, sim. E o princípio então, de criação do ecossistema. É o princípio. Mas até 6, 7 anos atrás, toda vez que a gente escutava a palavra ecossistema, a gente só lembrava das aulas de biologia que a gente teve na adolescência. Isso que era ecossistema para a gente. Ecossistema biológico. Exato. E aí, nessa época, você conhece o Luciano Vernas? Trabalha com inovação, é um cara brilhante. Eu comecei a discutir com ele
a questão de ecossistema, o conceito, se existe ou não, e esse tema fez com que a gente se tornasse amigo. E o que eu costumo falar hoje, que ecossistema é todo e qualquer universo presencial, virtual ou digital, é composto por membros que se complementam, muitas vezes com interesses distintos e conflitantes, mas que um depende do outro para ter sucesso. Fantástico conceito. Então, nada mais do que o meu sucesso é o seu sucesso. A simbiose, né? A gente fala Exato, muito disso em relação ao ecossistema, né? Bom, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final. Olha só. Quando a conversa Voou. é boa... Agora que a gente está começando a aquecer, eu ia pedir o segundo copo d'água, porra. É fantástico, assim, acho que tivemos grandes insights aqui, trouxemos um contexto de saúde, um contexto de tendência tecnológica, humanidade, ser humano no centro, né? Convergências tecnológicas, futuro. Acho que foi um mix, foi uma salada de fruta aqui de inovação fantástica. Mas eu queria finalizar aqui um pitch elevator de vocês. Suas últimas palavras, o que você acha que você gostaria de deixar aqui, uma mensagem pro seu legado, o que você está deixando de residual no ecossistema, uma palavra para o empreendedor ali que quer ouvir, que quer criar alguma coisa em health. O microfone é seu. Eu acredito muito que o futuro, e a gente está falando de tendências de futuro, soluções, né, humanidade, daí por diante, está na colaboração. Fantástico. Acho que colaboração é a palavra principal, a palavra-chave. Então, a gente precisa entender, né, pensar de uma forma muito forte como a gente consegue criar ambientes que possam fomentar essa colaboração. Como é que a gente consegue criar ambientes onde as ideias, né, onde as partes das ideias se conectem? Não sei se vocês já leram De Onde Vêm as Grandes Ideias, do Steven Johnson, um livro que fala muito sobre isso, cara, incrível, incrível. Né, onde os pedaços de ideias se conectam para gerar grandes ideias. E onde a gente tem ali um motivador muito forte, né? Você ter liberdade, autonomia, conseguir um ambiente onde as pessoas cresçam, se desenvolvam cada vez mais, né? E que tenha um propósito muito forte. Eu acho que essas foram os elementos chaves, por exemplo, para o movimento Open Innovation BR chegar onde chegou, né? Porque ele foi esse ambiente e é esse ambiente, e só que isso é possível de ser replicado dentro de uma organização, isso é possível de ser replicado em um território, né? Uma cidade, daí por diante. Então, assim, busquem formas de criar ambientes que fomentem essa colaboração para a transformação. Então, eu acho que esse é um dos maiores recados que a gente pode dar para todos aqui. Fantástico. Já te agradeço muito a sua agradeço. presença. Tivemos em próximos momentos aí conexões com o ecossistema. Obrigado. Fernando, seu momento final, o que você gostaria de... Eu vou finalizar com um poema, uma frase que eu escrevi há uns anos atrás, que para mim representa o que eu chamo de a essência do empreender, e esse poema se chama A Jornada da Verdade, né? Que é o brilho nos olhos que eu vejo naqueles 3% de empreendedores que eu falo sim, eu quero ajudar você. Antes disso, eu queria mencionar que para mim uma das definições de sucesso é poder falar não quando a maioria das pessoas são obrigadas a falar sim. Hoje, a cada 10 pessoas que querem me contratar, para 7 eu falo não. Porque eu me dou ao luxo de trabalhar só com quem eu quero, sei que vou transformar e sei que vai me contribuir isso também. E a Jornada da Verdade, para você que está em casa, diz o seguinte: a vontade tem que ser tamanha, a fome de vencer tão grande e a coragem tão presente que você se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. E se você estuda, se você busca conhecimento, se você se prepara e se você valida, você se joga do abismo que for, que sempre vai ter uma rede para te segurar. E é esse o meu papel de mentor do ecossistema. Preparar, virar para o lado certo e empurrar o cara no abismo. Fantástico. Uau. Bom, pessoal, com esse momento impactante aqui, finalizamos nossa segunda edição do Brain Session. Nós temos aqui o preceito de trazer
inovação, assuntos de tendência, tecnologia, com grandes pessoas do ecossistema, atores extremamente relevantes. Agradeço a audiência de vocês. Seguem aí nossas redes sociais, Brain, Algar Telecom. Nos vemos na próxima e muito obrigado.